Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá, que Deus continue abençoando a todos os irmãos e as irmãs. Um forte abraço, uma boa tarde para quem está assistindo agora à tarde, boa noite e bom dia, dependendo do horário que você vai assistir essa live, esse ao vivo, tá bom? Eu quero desde já cumprimentar todos que estão participando da live, como Lucas Felipe, boa tarde, Rafael Oliveira, não sei o que ele escreveu ali, Romanos 12, Franklin Guerreiro, também Carlos Camargo, José Ferreira, Marcelo Brandão, Clotilde, Eduardo Pereira, também Rafael Silva, temos Arlinda Ribeiro, Esther Menega, Edneia Ferreira, então várias pessoas que já estão aí. É importante você dar o seu like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Eu gostaria de ler com vocês Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, a partir do capítulo 3, versículo 23 em diante, tá bom? Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 23. Eu gostaria de ler com todos vocês. Vamos aqui meditar nessa passagem que é muito importante. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios. Quem eram os gentios? Eram todas aquelas pessoas que não faziam parte do povo judeu. Então, aqueles que não faziam parte do povo judeu era chamado de gentio. Então, o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios, que anunciou o evangelho, a graça de Deus, o favor imerecido aos gentios. E é muito importante você saber qual é a sua posição. É importante você saber qual é a sua posição. Por exemplo, nós não somos judeus. Eu não sou judeu. Existem pessoas que elas não têm o DNA de um judeu. Então é brasileiro, é português, é suíço, é argentino, é africano. Então todas essas outras nações, essas outras pessoas que não são judeus, são considerados os gentios. Então, nós somos gentios, nós não somos judeus. Ora, é importante você saber isso, porque muitas pessoas, elas quando leem as escrituras, elas pensam que determinadas coisas são para elas, quando na verdade não são para elas. São para os judeus. São para os judeus. E nós vamos observar isso, nós vamos explicar isso para você. Então, por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia, que são conhecidos como o Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia, que falam de Gênesis, o livro de Êxodo,
também temos Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros, esses 5 primeiros livros da Bíblia, que são conhecidos como Pentateuco, eles falam das leis que Deus deu a Moisés. Fala do início, da criação, fala do êxodo, da saída do povo de Israel do Egito, fala do chamado de Abraão, da escolha do povo hebreu, e fala a respeito das leis. E quando se fala de leis, muitas pessoas também elas têm um entendimento que leis são os 10 mandamentos. Não, existem muitas mais leis que aquelas 10 leis que Moisés recebeu, né, que escreveu na tábua de pedra. Só para você ter uma ideia, são 613 leis, mandamentos, ordens, obrigações, que são conhecidas como as leis. 613. Não são apenas aqueles 10 mandamentos. São 613 leis, mandamentos. Depois você pode pesquisar na internet, né? Então você tem os 5 livros que são conhecidos como os Pentateucos, a Torá dos judeus, e você tem 613 leis. São várias leis. Incluem festas, inclui guardar dias, inclui guardar meses, anos, uma série de coisas, sacrifício de animais, dízimos, tabernáculo, sacerdote, uma série de obrigações. São muitas. 613. São muitas. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele pregou o evangelho aos Gálatas, ele pregou o evangelho puro, a crença em Jesus. Olha, a justificação pela fé, a crença em Jesus. Pronto. Você crê no Senhor Jesus. Você crê no sacrifício de Jesus. Você é justificado pela fé. Você é justificado pela fé. Então, você não precisa, os cristãos, os gentios, eles não precisam dessas leis. Por quê? Porque nós não vivemos debaixo dessas leis. Jesus viveu debaixo dessas leis. E ele cumpriu todas as leis. Não apenas de uma forma ortodoxa, mas ele cumpriu a justiça, né? Porque nem sempre a lei, no seu assim, na sua rigidez, ela é justa. Mas Jesus, ele foi justo. Foi justo. Bom, eu queria ler para você e eu gostaria de perguntar isso para você. Você é judeu? Você é judeu? Qual é a sua posição? Quem você é? Você é um judeu ou você é um gentio? Você é um seguidor da Torá ou você é um seguidor, né, do cristianismo? Você é um cristão? Quem você é? Porque dependendo da sua posição, se você é um judeu, bem, você então vive e você ainda tem costumes judaicos. Mas se você é um cristão, então você não vive debaixo desses costumes judaicos. E Jesus fez muitas coisas, cumpriu muitas coisas, aliás, ele cumpriu a lei, então por isso ele, como judeu, tinha que cumprir a lei. Então ele
passou, por exemplo, pela circuncisão, né, pelo batismo, pela Páscoa, né? Na época de Jesus ainda tinha o templo, tinha sacerdote, tinha levitas, tinham as festas, festa do tabernáculo, festa de Pentecostes, tudo isso dos judeus. Ah, Jesus participou, Jesus... Sim, porque ele era judeu. Isso não significa que você tenha que fazer essas coisas. Porque Jesus fez. Ele fez porque ele era judeu e porque ele veio para cumprir a lei, para ser o nosso substituto. Então vamos ler aqui que você vai entender porque a Bíblia é clara. Tá? A Bíblia ela é clara, ela não deixa margens de dúvidas. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Então, estávamos sob a tutela da lei. Tutela é quando, por exemplo, uma autoridade ela fica responsável pelos bens e pela criança. Então, ela tem a tutela daquela criança e dos bens para administrar. Porque a criança não pode sozinha administrar os bens, ela é de menor. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a lei, nós vivíamos, quer dizer, eles viviam antes da fé, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, presos nessa lei. Presos debaixo da lei, porque ninguém conseguia cumprir a lei. O único que conseguiu cumprir a lei foi o Senhor Jesus. Então estávamos encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então a lei nos serviu de aio. O que é aio? É uma pessoa que conduz uma criança. Então a lei, ela serviu apenas de aio, de um tutor, para tomar conta das crianças, enquanto se era criança espiritualmente. Enquanto não chegava o tempo da fé, enquanto não chegava o tempo da maturidade espiritual. Então ele diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então nós somos justificados hoje por fé. Nós não somos mais justificados por dízimos, por sacrifício de animais, por subir ao monte. Não somos justificados por batismo, por vigílias. Nós somos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então não somos mais subordinados à lei, porque ela serviu por um tempo como um aio, como uma pessoa que conduz uma criança, mas essa criança já não é mais criança, porque veio a fé. Veio a fé. Vou continuar lendo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus. E isso estava sendo muito difícil não para os gentios, porque aqui os gálatas, eles entenderam isso no início. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que alguns convertidos, que eram judeus, começaram a introduzir
práticas judaicas, junto com o cristianismo ali, aquela igreja aonde Paulo dirige essa carta aos Gálatas. E é o que acontece hoje. Hoje você não vê um cristianismo puro, você vê um cristianismo onde os líderes religiosos eles introduziram o judaísmo, o espiritismo, o catolicismo, né? Então, os judeus que saíam do judaísmo, eles deviam perguntar para Paulo assim, mas Paulo, é só isso? É só fé em Jesus? É só fé em Jesus. Eles deviam pensar assim, mas peraí, mas os nossos antepassados, eles subiam montes, eles jejuavam, eles tinham a Páscoa, eles tinham as festas, eles tinham os sacrifícios de animais, eles tinham o templo, eles tinham os sacerdotes, eles tinham tudo isso e agora não precisa mais nada disso? Não, não precisa. Mas não precisa, não, por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. Basta você ter a sua fé em Jesus. É isso, simples assim. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É mediante a fé que você é filho. Não é mediante o seu dízimo. Não é mediante uma campanha. Não é subindo uma escada de joelho. Não é passando uma porta. Ele diz mais. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos descendentes de Abraão, não por causa de DNA, mas por causa do sacrifício de Jesus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Quer dizer, ele é senhor, ele é o herdeiro, mas ele não pode desfrutar da herança porque ele é menor. Então o povo judeu era assim. O povo judeu, ele tinha promessa, ele tinha a herança, o povo escolhido. Mas o que aconteceu? Eles viviam debaixo da tutela da lei. E quando Jesus veio, a maioria não o reconheceu como o fim da lei, que a lei terminava ali nele. Não reconheceram que ele veio para cumprir a lei. E aqueles que depois reconheceram, depois aqueles que se convertiam, muitos queriam trazer costumes judaicos para dentro do cristianismo. Porque era difícil para eles, porque você imagina só, eles saíam daquele sistema religioso. Então eles queriam continuar com aquelas práticas, com as festas, com os rituais, porque eles estavam acostumados com aquilo. Mas, versículo 2 do capítulo 4, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, quando nós éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo.
E a gente tinha uma noção muito pequena das coisas. Eu digo isso para você, durante 30 anos eu vivi praticamente nesse meio desse sistema religioso e acreditava em tudo aquilo. Acreditava em subir monte, acreditava em templo, batismo, uma série de coisas, dízimo, tudo isso. Que com o tempo eu vou passando para vocês aquilo que Deus tem me mostrado. Não que eu tenha visto assim, né, uma nuvem, não, nada disso. Eu tenho visto, Deus tem mostrado através de estudo, através de leitura, através de ouvir. Isso. Então, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Quer dizer, os rudimentos do mundo. Você vê, quando você era católico, o que você fazia? Você tinha um templo. Aí você se tornou evangélico, você tem um templo também. Você tinha o padre e o bispo. Agora você tem de novo o padre, você tem o bispo, você tem o apóstolo, quer dizer, a mesma coisa dos judeus, que também tinham o templo, também tinham os sacerdotes, né? Você que era espírita, a mesma coisa, você tinha o Padre Santo. Você vê que o sistema é o mesmo. O sistema é o mesmo. Os rudimentos são os mesmos. Tudo sempre para prender a pessoa no medo. Né? Não, você não é filho. Mas aqui diz que pela fé somos filhos, somos herdeiros. Mas esse sistema que está aí diz que você não é filho, você não é herdeiro. Você sempre tem que estar fazendo mais alguma coisa. Porque aquilo que Cristo fez não é suficiente para eles. Né? Não é suficiente para eles. Então você tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Vindo, versículo 4 do capítulo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? O tempo exato, o tempo de Deus. Jesus veio na hora certa, no momento certo. Né? Diz assim, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio no momento certo, ele veio e nasceu debaixo da lei, para cumprir a lei. Então, em determinados pontos, em determinadas coisas, nem tudo que Jesus fez, o Jesus de Nazaré, o Jesus nascido da mulher, você tem que fazer, ou você deve fazer. Então você tem que saber, por isso, quem você é e a sua posição. Porque Jesus, como judeu, para cumprir a lei, por exemplo, ele teve que se circuncidar. Com 8 dias de nascido, ele foi circuncidado. Isso não quer dizer que você tenha que se circuncidar. Jesus, ele disse, um novo mandamento vos dou. Então esse sim, que é amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse, tudo bem. Jesus mandou o leproso apresentar a oferta, que eram animais, ao sacerdote, porque a lei mandava isso. Então você não vai oferecer animais. Então você deve entender que tem coisas que Jesus fez como judeu para cumprir a lei. Para cumprir a lei. Versículo 5. Para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Jesus fez isso. Por isso Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, quando ele manda os discípulos, ele diz, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na verdade, Jesus queria tirar os judeus debaixo da lei, da escravidão da lei.
E muitos judeus não aceitaram, não reconheceram isso. E é interessante que hoje tem cristão que quer ir para debaixo da lei. Então, na lei tinha sacerdote, tinha sumo sacerdote, tinha levita, tinha templo, tinha sacrifício de animais, tinha Páscoa, tinha ablusões, tinha dias de festas, tinha anos, meses, tinham essas coisas todas. Tinha óleo, tinha candelabro, tinha véu, tinha tudo isso. Tinha, o que tinha mais? Tinha trombeta, tinha essas coisas todas. Que, aliás, hoje continua tendo, né? Dentro desse sistema religioso, porque as pessoas gostam. Porque, no fundo, as pessoas gostam disso. Se você for ver, um vai copiando o outro. Um vai copiando o outro. Só muda o nome. Né? Versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E porque somos filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Então enviou no nosso coração o Espírito do seu Filho. Ora, porque somos filhos. Não é porque fomos batizados. Não é porque demos o dízimo. Não é porque subimos ao monte. Não é porque participamos domingo de manhã do culto do Espírito Santo para buscar o Espírito Santo. Porque aqui está escrito. Porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Ora, somos filhos. Não porque merecemos, porque somos. Porque somos. O seu filho não é seu filho porque ele merece ser seu filho. Ele é seu filho. Pronto, acabou. E mesmo que ele tenha defeitos, mesmo que ele faça coisas erradas, ele não vai deixar de ser seu filho. Não é verdade? Existe ex-bispo, existe ex-pastor, ex-obreiro, ex-membro, ex-esposo, ex-esposa, ex-isso, ex-aquilo. Mas não existe ex-filho. Filho é filho. Não deixa de ser filho. Mas o sistema religioso quer que você acredite que você pode deixar de ser filho. Porque enquanto você acreditar que pode deixar de ser filho, você vai alimentando eles. Se você não vier no culto do Espírito Santo, você vai se enfraquecer e você vai perder o Espírito Santo, você vai perder a sua salvação. E assim vai. Para terminar, o versículo 8, 9, 10 e 11. Outrora, quer dizer, no passado, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não são. Lembra que quando nós não conhecíamos a Deus, nós servíamos a outros deuses? Né? Você servia os espíritos, você servia aos ídolos.
E nessa época não tinha todos esses rituais. Nessa época não tinha também os dias chamados especiais ou santos, né? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Então nós éramos escravos quando éramos do espiritismo. Éramos escravos quando éramos do catolicismo. Agora nos tornaremos escravos porque somos evangélicos? Mas é exatamente isso que acontece. As pessoas, elas mudam de religião, mas elas continuam sendo escravas de um sistema religioso. O apóstolo Paulo, no versículo 10, ele diz: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Porque era assim, antes era o dia do orixá. Depois passou a ser o dia da Aparecida. Agora é o dia da revelação. É o ano da vitória. É o dia da justiça. É a semana do Espírito Santo. É o mês do jejum. É o mês do jejum de Daniel. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Você só pode servi-los. Você só pode servi-los, porque enquanto você estiver com medo de perder a sua salvação, de perder o Espírito Santo, debaixo da lei, você vai estar servindo a eles. Bom, continue lendo, né? Porque eu quero mostrar para você que a Bíblia, ela não foi escrita por capítulos e versículos, tá? Ela foi escrita direto. Então é bom que você vá lendo sempre direto, para você ter um entendimento do texto e do contexto, tá bom? Temos aí 139 pessoas ao vivo, 102 likes, ó. Compartilha aí também, é importante você compartilhar. Deixa eu mandar aqui um abraço. O Adriano está aí, o Adriano Souza. Olá, Adriano, tudo bem? Ele está avisando que é Gálatas. Eu li a partir do capítulo 3, versículo 23 em diante. Tá? Um abraço aí, Adriano, forte abraço. A Carla manda um abraço para Salvador, Bahia. Um abraço para Salvador, Bahia. Também Rafael da Silva, Deus não precisa de bruxismo para ser Deus e de aparato como amuletos, etc. Tem aqui também... Deixa eu ver. O Flávio Alves do Santo, Alfredo continue denunciando. André Pereira, um abraço. Marcelo Brandão, um abraço para Manaus. Tá?
diz aqui, encaminhamento para a eternidade. Mas, apesar de ser tempo da graça, temos que fazer o que é certo. Temos que fazer o que é certo porque é certo. Não porque isso vai nos trazer a salvação. A salvação não depende do que se fazemos certo ou errado. E aí dependeria do meu mérito. Tá? Eu, como um cristão, devo melhorar a cada dia. Mas isso não influencia na minha salvação. E é isso que o sistema quer que você acredite, tá? Que a sua salvação depende de você. E você tem que fazer por onde. Se você não fizer por onde, você vai perder a sua salvação. Então você tem que varrer a igreja, você tem que limpar a igreja, você tem que distribuir um jornal, você tem que fazer a corrente. Tem um livro, né? Do Bispo Macedo, quando ele diz assim, 10 passos rumo à salvação. Quer dizer, não adianta, só Jesus não adianta, tem que ter os 10 passos. É isso que eles querem que você acredite. Frequentar reuniões de membro, frequentar reuniões de libertação, porque senão você vai perder a sua salvação. Então, só com medo, né, de perder a salvação, ela vai com medo. Mas a salvação, ela vem pelos méritos de Jesus. Nós procuramos ser melhores pessoas a cada dia, né? Embora tenhamos sempre que estar lutando contra a nossa carne. Mas isso não quer dizer que a sua salvação dependa dos seus atos, das suas atitudes. Salvação depende, sim, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E quando você tem a sua fé nele, então você é justificado mediante a fé. Bom, temos aqui várias pessoas, né? Eu quero agradecer a todos. Já temos aí uma live de 36 minutos. Hoje nos estendemos um pouco mais. Tá bom? Compartilha aí o vídeo. Olha, a continuação de um domingo abençoado para todos vocês, para sua família. Né? O que você vai fazer agora? Não sei, olha. O sistema religioso, de repente, quer que você vá de manhã e quer que você vá à tarde, né? Mas olha, você já ouviu a palavra, já meditou. Se você quiser agora ir para o cinema com a sua família, vai. Quer assistir um futebol, você assiste. Quer ir para a praia, vai para a praia, né? Você é dono da sua vida, tá bom? E você sabe que se o Espírito Santo está em você, como nós lemos aqui, ele guia você às coisas certas, é aquilo que você vai fazer, e você não vai ter nada na sua consciência que vai fazer com que você pense que perdeu a sua salvação, que para você não tem mais jeito, nada disso. Paulo Semeuca Júnior, forte abraço, está completando 40 anos, 40 anos, está chegando a estar, né? 40, 50, forte abraço a todos e até a próxima. Vê como Anabas Tébia no maligno jaz. Uma novidade o rap não sabia. Língua estranha de Yeshua Hamashia. A diferença é de Cantalari também. Quem sente Deus alabaxeia, diga amém. Alabastúbia sempre firme até o fim. Quebrando Arabastana e protocolo aqui. Em busca de erguer, quem tá perdido.